Olá, professor da Escola de Medicina da UFMG, lutou contra a ditadura militar numa organização de extrema esquerda, que propunha o enfrentamento da ditadura pelas armas. Por isso, viveu anos clandestinamente. Depois, preso e exilado, viveu na Argentina, Bélgica, França e Argélia, onde exerceu a medicina. De volta ao Brasil pela anistia, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, do qual, desencantado, afastou-se em 1987. Após uma longa reflexão, considera que se encontrou naquilo que havia de mais profundo nele mesmo, a preocupação com a vida do povo brasileiro e a ação política. Foi assim que o nosso convidado, Apolo Erins de Lisboa, criou, em 1997, o projeto Manuelzão, que propunha na prática e simbolicamente a volta do peixe ao rio. Para ele, o espelho das águas de um rio reflete a condição social de todos que vivem às suas margens e as relações de poder que permeiam essas águas. Professor Apolo, nós que somos da mesma universidade, o UFMG, mas quase não nos encontramos esses anos todos, poucas vezes. Eu gostaria de saber de onde que vem, de uma certa forma, essa indignação contra o que você considera que é errado, contra aquilo que não está correto em relação às pessoas. Parece que vem lá da infância. Eu tive uma criação muito ligada à Bíblia, né? Aquela tradição judaica dos profetas. Então, desde pequeno, 10 anos, 11 anos, eu comecei a ler a Bíblia toda e eu encarnava muito aquela indignação dos profetas, que eram judeus que se indignavam contra as arbitrariedades dos reis e dos sacerdotes da época. Eram pessoas muito independentes. Então, a minha herança política maior vem da Bíblia, do Velho Testamento, da vertente profética dos hebreus. E da educação presbiteriana, né? Seu pai era? Meu pai era presbiteriano, né? E eu fui criado na igreja presbiteriana, que tem uma raiz calvinista, mas o fundamental foi a leitura que eu fiz da Bíblia. Eu sempre gostei muito dos livros clássicos. Eu sempre nutri das leituras dos clássicos. Eu sempre tinha um pouco de desconfiança das interpretações dos discípulos. Então, eu sempre procurei me ater aos clássicos. Aliás, você estudou tanto a Bíblia que você participou de um concurso internacional e ficou em 3º lugar, né? Eu participei de um concurso internacional patrocinado por Israel em 1964. Inclusive, foi interessante que eu tinha acabado de sair da prisão, da ditadura, né? E os jornais de Belo Horizonte, rádio e TV, diziam que eles tinham confundido cristão com comunista, a Bíblia com o capital, né? Eu tive uma grande exposição na mídia, porque foi logo depois que eu saí da prisão, eu tirei 1º lugar no concurso bíblico em Minas Gerais. Inclusive, tinha pastores, padres, rabinos, e eu tirei 1º lugar. Então, aquilo deu uma repercussão muito grande devido ao fato de eu ter sido preso pela ditadura militar logo um mês depois do golpe. Mas no Brasil eu tirei 5º lugar. Maravilha, né? 5º lugar. Eu era novo, eu não tinha muita estrutura. Você era muito novo. Mas eu comecei a ler a Bíblia com 10 anos. Eu já li a Bíblia 6 vezes. É um livro maravilhoso de história do mundo, história geral. E os judeus se tornaram esse povo assim, de grande influência no mundo, porque ele escrevia as coisas. É o povo do livro, né? Então, eu sempre valorizei muito a linguagem escrita. E os judeus mostraram que é muito importante, né? Você escrever. E eles admitem seus erros, né? Você lê a Bíblia, você vê que eles não poupam de crítica os seus maiores ídolos, como Salomão, Davi, Moisés, né? Eles são expostos naquilo de negativo também que eles fazem. É um aprendizado. Hoje em dia, o espírito corporativo só divulga as coisas boas, né? Eu, quando vou fazer currículo para alguma entidade, eu fico preocupado, porque o currículo você só bota coisa positiva. Só coisa positiva. Eles não deviam aceitar isso, A gente né? devia colocar nos currículos nossos defeitos também, né? Para nos conhecerem melhor, né? As nossas dúvidas, né? Isso. Agora, a política propriamente entrou na sua vida muito na universidade. Aí teve um momento que você optou
pela Polop, que é de orientação trotskista e era, eu tenho a impressão, que um dos grupos mais radicais. Sim. Olha, na verdade, a minha participação política começou antes da universidade. Quando teve a renúncia do Jânio Quadros e aquele movimento pela posse do João Goulart, a cadeia da legalidade comandada pelo Brizola, foi aí que eu fui para a rua. Eu fui para a rua sem estar ligado a nenhum grupo, eu nem conhecia grupos de esquerda nem nada. Mas na igreja, eu já tinha problemas na igreja evangélica, porque eu era presidente da União da Mocidade Presbiteriana e eu promovia debates sobre reforma agrária, sobre política, e eu era reprimido por causa disso, porque a igreja apoiava uma aproximação com os Estados Unidos e apoiou o golpe, oficialmente apoiou o golpe. Então, eu me senti... quando eu entrei na universidade, eu já estava iniciado no debate político. Sim. Mas eu não estava ligado a nenhum grupo. Quando eu comecei a estudar política, marxismo, os teóricos, aí eu fui fisgado pela Polop. Por quê? O que havia de sedutor na Polop? Olha, no trotskismo, né? Não, na verdade, a Polop não era trotskista. A Polop tinha uma origem na Alemanha... Mais ligada à Rosa Luxemburgo. Mais ligada à Rosa Luxemburgo. E leninista também. Então, não era bem trotskista. Se bem que o Trotsky era companheiro do Lenin, o Trotsky foi um grande líder, né? Eu gosto muito das obras do Trotsky também. Mas, assim, o que me atraiu na Polop foi a possibilidade de eu estar ligado a um grupo nacional, porque a Polop publicava um jornalzinho semanal, que vinha de ônibus, alguém ia buscar, no outra vez eles vinham aqui. Então, você lia as análises de conjuntura. Como eu era independente, uma pessoa solta aí, eu tinha naquele texto que a Polop soltava, aquelas análises, a maneira de eu entender a política no Brasil, a luta dos trabalhadores, numa inserção internacional, porque o líder da Polop era um alemão que trabalhava na embaixada alemã. Era uma espécie, vamos dizer, de rede virtual já naquela época, né? Justo. Da esquerda, né? Assim, uma espécie de Facebook, vamos dizer assim, da esquerda, que todos se conectavam. É um Facebook muito lerdo, muito lento, né? Você tinha que viajar para buscar o jornalzinho. E você Mas havia também a questão da ação direta. E você não podia questionar os jornalzinhos da Polop, né? O Facebook você pode debater, né? Na Polop era meio centralismo. Uma brincadeira, né? Óbvio, né? O centralismo democrático, como se falava. Mas essa questão da ação direta e a luta pelas armas, é porque não havia mais possibilidade de diálogo nenhum com a ditadura, né? A luta armada eu aprendi na Bíblia. Eu aprendi com a luta dos judeus. O povo que mais fez guerra, no que eu já vi, foram os judeus. Os judeus foram criados numa guerra permanente. Eles expulsaram todos aqueles povos que viviam na região. E é muito interessante, né, a relação entre religião e guerra. Todas as religiões que vieram de Abraão, né, o judaísmo, o islamismo, e o cristianismo são povos guerreiros. As guerras no mundo todas são feitas basicamente por esses povos. Mas você participou então de ações de luta armada, né? Expropriação, pelo menos de bancos, né? O seu grupo, e depois você foi para o exílio. E também teve um período que você viveu na clandestinidade e você teve que viver em extrema pobreza. E você disse que aprendeu alguma coisa. O que foi? Olha, na época que eu estava me formando mais intensamente, né? Eu gostava muito de estudar a vida de Tiradentes, a vida dos revolucionários na Revolução Francesa. Então, assim, eu não tinha uma crítica da guerra, da luta armada. Eu só passei a fazer uma crítica da violência depois, quando eu passei a estudar a vida de Gandhi. Eu me considero hoje um pacifista. E eu falo com autoridade, porque eu participei de uma guerra, né? Então, a minha vida mudou muito. E eu não entendi bem a sua pergunta. Mas viver na pobreza... Quando eu estava clandestino no Rio de Janeiro, eu vivi 5 anos, né? Só para você ter uma ideia, eu tinha 1,86 m e cheguei a pesar 63 quilos. Eu era magérrimo. Porque eu tive uma doença chamada anorexia psicogênica.
Eu perdi completamente o apetite diante da repressão, tortura dos companheiros, a morte de companheiros, os bombardeios na guerra do Vietnã, toda a sacanagem contra o Congo, né? A morte do Lumumba. Eu nunca me dissociei do mundo. Eu me sinto cidadão do mundo. Depois que eu sou cidadão brasileiro, eu sou cidadão do planeta Terra. Eu sempre tive essa ideia. Talvez pela religião, né? Que colocava o mundo como uma coisa diferente, de nacionalismo, né? Então, na clandestinidade, na pobreza, na miséria, eu fui viver em favela no Rio de Janeiro. E aí você viveu como o povo. Eu vivi exatamente como o povo durante muitos anos. Eu passei então você necessidade, sabe o que é ser pobre, né? Vivi com salário mínimo. Eu fazia feira 2, 3 horas da tarde para comprar as coisas mais baratas. Eu não comia carne quase, foi até bom. E eu fiquei muito magro. Foi uma experiência, assim... Uma experiência difícil, mas positiva. Dessas fundamentais. Porque eu fui à esquerda não intelectualmente, não porque eu li os livros de Marx antes. A minha chegada à esquerda foi por solidariedade ao povo pobre, por querer justiça social. Foi o espírito dos profetas que me levou à esquerda. A esquerda tem gente que tem uma origem muito intelectual. A minha... Não, a minha foi a solidariedade com o povo. Por isso que eu fui fazer medicina, porque eu queria ajudar os pobres. Eu achava que medicina resolvia o problema da doença dos pobres. Hoje eu não acredito mais nisso, né? Vamos ver depois, né? Por que não? Vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco já com a fundação do Partido dos Trabalhadores, o distanciamento e outros projetos de vida. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o professor Apolo Eringer, Lisboa. Apolo, você voltou pela anistia, né, em 1979, e logo depois você se envolveu com a construção de diretórios do PT, enfim, com a própria fundação do partido, né? Que você diz em algum momento que era Deus no céu e o PT na terra, e depois você rompeu. Qual que foi o motivo desse rompimento? Quando eu cheguei do exílio, eu já conhecia, eu convivi com Miguel Arraes, né, na Argélia, era amigo dele, a gente conversava muito durante anos. Conhecia o Brizola, eu conhecia o Prestes. E quando eu cheguei, eu queria ver como é que estava a situação aqui. Eu já não cheguei ligado a nada, já estava bem desconfiado, né, da política. Então... aí eu achei que devia ser o PT, que estava mobilizando a sociedade, né? O Brizola estava criando a coisa muito a partir do carisma dele, da liderança dele. Eu achava que o PT tinha uma proposta mais estruturada nas bases, sindicais, nos trabalhadores rurais, nos operários, né? Nos intelectuais, na universidade. Eu achei que o correto seria o PT, né? Eu acreditei que eles queriam fundar um partido de baixo para cima. Você fundou muitos diretórios, Minas Gerais. Claro, eu fui muito ativo, eu sempre entro de cabeça nas coisas que eu faço. Eu nunca fico entrando pelas metades. E eu fui fazer o trabalho de fundar o PT nas regiões mais pobres do estado de Minas Gerais. Vale do São Francisco, Jequitinhonha e do Mucuri. E isso me dificultava muito a vida, que eu viajava com meus próprios recursos. Eu tinha dificuldade para ir para um hotel, então eu dormia mal, e aquilo me... Você convivia muito com o Lula nessa época? Eu convivi muito, eu fiz viagens com o Lula, né? Em 81, nós viajamos por todo o Vale de Jequitinhonha e Mucuri, foi a primeira vez que ele foi nessa região. Era uma boa convivência? Era uma boa convivência, e eu gostava, a gente jantava, almoçava, viajava junto. Porque ele tem uma inteligência fantástica, O Lula é muito inteligente, um cara muito simpático. Eu sofri muito quando vi essa crise do PT atual, depois do mensalão e sobretudo agora com esse escândalo aí na Petrobras. Eu, apesar de censurar o PT e o Lula pelo que fizeram, eu nunca me senti bem com isso. Para mim foi uma decepção, um sofrimento. Um sofrimento. Porque o PT foi um sonho que o povo brasileiro teve de resgatar toda a luta histórica, desde a resistência indígena, a resistência dos negros no Quilombo de Palmares, todo o sofrimento da classe trabalhadora, né? Mas você rompeu... Eu rompi com o PT quando eu vi... Em 87? Por quê? Foi.
Olha, em 82 eu já comecei a desconfiar que o PT iria mal. Em 82. O PT começou a não respeitar as decisões de base, parou de respeitar as pré-convenções que decidiam o que o partido queria, sem estar engessado pelas leis do Tribunal Eleitoral, mas os representantes eram obrigados a acatar a posição das bases. Depois, na eleição do Tancredo para governador em 82, o PT recebeu o dinheiro do Eliseu Rezende. Que era para enfraquecer o Tancredo. Para aquecer o Tancredo e para promover o Eliseu Rezende, eles queriam que o PT tivesse uma votação maior. E isso foi verdade, eu tenho documentos sobre isso. Tem as pessoas, eu posso citar nomes, eu não vou fazer aqui agora. Foi uma estratégia, pra evidentemente. Mim, mas uma estratégia urdida, escondida, sem que as bases soubessem. Então o PT começou a se afastar do respeito às bases, começou a ter uma cúpula independente e começou também a haver o culto à personalidade do Lula e outros. E o culto à personalidade, para mim, já mostrou que não é um bom caminho. Uhum. Mas eu continuei lutando dentro do PT, porque eu acreditava na possibilidade de mudar o PT, o que hoje não é possível mais. Então, na época, eu lutei enquanto eu acreditava. Nas pré-convenções estaduais, eu ia batalhando lá, eu escrevia, eu tenho tudo isso escrito, publicado na época. E quando chegou em 85, 86... eu comecei a perder a esperança, porque formou uma burocracia dentro do PT baseada no poder de vereadores, de prefeitos, de parlamento, e aí a sede do PT ficou esvaziada. Já não eram os principais, que eram os presidentes do PT, mas algum deputado, uma coisa assim, para dominar. Virou um partido eleitoreiro e um partido que não respeitava a opinião das bases. Para mim foi o suficiente. Eu falei, não tem mais jeito. Quanto mais tempo eu ficar aqui, mais tempo eu estou perdido. Senão era preferível eu ter continuado na igreja evangélica. Né? Se a gente não pode sair das coisas erradas, eu estava negando a minha própria história. Eu vou ficar lá em nome de quê? Eu acho interessante que Caetano Veloso tem uma frase que era assim: é importante entrar nas estruturas e sair de todas elas. Assim, claro. Ter essa mobilidade, né? A história se faz por ondas. Então eu não tinha mais nada a ver com aquele pessoal do PT. Eu saí do PT em 87. Você fez uma longa reflexão. Foi, e eu não saí atirando. Depois que eu saí do PT, eu confesso que eu fiquei muito magoado. Mas magoado existencialmente. Você sabe que eu entrei numa depressão, numa crise terrível. Eu falei, tudo que eu faço está errado. Eu entrei na igreja evangélica, fazia trabalho com prisioneiros, eu levava comida para os pobres, eu era muito dedicado. Aí saí, entrei na esquerda, fui para a luta armada, aí deu tudo errado. Depois entro no PT, dá errado, eu falei, eu não tenho chance, eu sou inviável, né? E eu só mudei isso depois com as minhas opções que eu tomei depois da saída do PT. Pois é, você fez essa reflexão e você diz em algum momento que eu li que você finalmente encontrou consigo mesmo. O que é esse encontro consigo mesmo? Eu encontrei comigo mesmo em 1990. Em 88 eu já comecei. Eu escrevi um livro, chama Escândalo do Arraial das Formigas. Eu fundei as ideias básicas, idealizei o projeto Manuelzão e fiz uma autoanálise, eu fiz uma autocrítica da minha vida. Eu falei, eu tenho que sair do buraco que eu entrei, eu tenho que ser eu mesmo. Eu já estava com não sei quantos anos, talvez 50 anos, eu mudei minha vida a partir de uma autoanálise psicológica e política. Aí eu criei o Apolo Erídio de Lisboa, porque antes eu era a influência da família, a influência de Marx, a influência do PT, né? Eu não era eu mesmo. Felizmente eu pude sobreviver e me conhecer. E agora, esse Apolo Erídio de Lisboa de hoje, como que ele vê a crise da sociedade brasileira e qual o caminho que você vê para esse estado de coisa que nós estamos vivendo? Olha, eu estou muito otimista, né? Para mim, essa ida do PT para a compostagem vai liberar muita gente boa que tem no PT, mas que só tem valor quando sai do PT. Enquanto estiver amarrado naquele cabresto ali, com aqueles objetivos que o PT se perdeu. Mas eu não nego que o PT deu uma contribuição, não. O PT nos ensinou muita coisa. O PT nos ensinou a reaprender a política, nos ensinou a não fazer culto à personalidade,
a gente desconfiar das mentiras, da propaganda governamental, e a gente viu que a esquerda não é uma coisa que a gente pode confiar cegamente. Então, teve a queda do Muro de Berlim também, teve a derrota do sistema comunista na China e na União Soviética, e eu vejo tudo isso como muito positivo, Sim. porque toda mentira não ajuda, toda ilusão gera desilusão. E eu me sinto muito melhor agora, podendo propor novas questões políticas. Hoje eu proponho novas ideias. Pois é, mas você propõe agora, parece que eleições gerais, né, para sair. Não, eu proponho outras coisas mais profundas. Eu acho que a humanidade não pode ficar presa nesse negócio de esquerda e direita. Sim. Não pode ficar presa entre o mal e o bem. Eu acho que isso aí está superado pelo pensamento complexo. Hoje nós temos que ver o mundo como uma coisa complexa, em que a solução das questões estão numa outra abordagem dos problemas sociais. Aquela teoria do ou capital ou trabalho, um tem que eliminar o outro, aquele antagonismo de todas as contradições, para mim é um erro filosófico. A própria luta de classe tem que ser revista numa outra perspectiva, porque eu não sou a favor de guerra, da guerrilha, da luta armada. Eu acredito que se isso tivesse resolvido, o mundo não teria mais problemas, que o mundo até hoje só soube fazer guerra. Mas e o Brasil, Apolo? Eu digo assim, nessa situação que nós estamos agora, você propõe, pelo que eu vi no Facebook, eu sei que não é só eleições gerais, mas um dos elementos é esse. Quer dizer, eu estava abordando uma proposta de mudança do mundo, uma proposta mais profunda, filosófica. Agora, do ponto de vista da conjuntura imediata, né? Sim. Eu não apoiei o impeachment, mas também não achava que o PT tinha mais condição de governar. Eu acho que a Dilma, ela perdeu a legitimidade porque ela sabia da corrupção. Ela tentou, no início do mandato dela, dizer que ia combater a corrupção. Porque, como pessoa do PT, a Dilma criou uma contradição ao virar presidente da República. O presidente da República representa a República, não o PT. Então, o presidente da República tinha que mandar apurar toda a corrupção que estava havendo no país. E ia ter que enfrentar o próprio PT. Eu acho que a Dilma, ela pecou em se omitir no combate à corrupção. Ela tinha que ter realmente cortado na própria carne. Né? Aquilo que o Lula prometeu fazer no mensalão e não pôde fazer porque a gente sabe que a corrupção estava mais entranhada do que a gente sabia. Eu mesmo, que sou um militante político, não sabia que a corrupção estava no nível que estava. Porque a gente vê boato, mas eu não tinha certeza. E a Lava Jato foi muito importante. Mas você não propõe a volta, por exemplo? Não, eu não proponho a volta do PT e da Dilma, porque como é que vai voltar com toda essa perda de legitimidade com a corrupção? Porque o povo, quando votou no PT e na Dilma, não sabia que estava havendo tanta corrupção. O povo votou para uma mudança de sistema. Nós mudamos para transformar o Brasil. Nós não mudamos para ter um projeto de poder para durar 30, 50, 100 anos. Então, nós voltamos daqui a pouquinho. Até lá. Estamos de volta com o professor Apolo Erim de Lisboa. Apolo, não deu para concluir aquela hora, a questão é complexa realmente, mas assim, curtinho, o que é a sua proposta, qual é a sua proposta para o momento atual? Eu acho inaceitável esse governo Temer. Eu acho que o governo Temer surgiu de um complô, de um golpe, para acabar com a Lava Jato. Então, o Brasil tem que ser passado a limpo, nós temos que ter novas eleições. O problema é que eu acho que o registro do PT, PMDB, PSDB, PP, esses partidos corruptos, esses registros têm que ser caçados. Tem que caçar a pessoa jurídica. Não tem sentido eu prender algumas pessoas físicas e deixar esse sistema viciado, aquadrilhado, comandar uma nova eleição. Então, eu estou com dificuldade de ver a questão de tempo. Mas eu não apoio esse governo Temer. Eu acho que o povo tem o direito de votar voto direto. E isso pode ser autorizado por um plebiscito, que é uma decisão constitucional. É o artigo 14 da Constituição Federal. Né? Eu acho que nós podemos ter uma eleição
e talvez marcar para esse ano, início do ano que vem, mas esse governo Temer eu não apoio, é um governo ilegítimo. Apolo, você tem vários livros também, né, escritos, você tem, enfim, você defendeu uma tese sobre o projeto Manuelzão, sobre a mudança de mentalidade na região, mas eu gostaria só de mostrar esse aqui, Escândalo no Arraial das Formigas. Não vai dar tempo da gente falar sobre isso. Teve até ex-aluno seu que brincou e falou assim, ele falou mal lá de Montes Claros, mas ele é de Salinas. A Maria Luísa, Lilisa, que gosta muito de você, falou que te admira muito, vocês trabalharam juntos. Foi. Não é? Ela brincou com isso. Mas eu queria saber do Apolo leitor, o que você gosta de ler, o que você sempre leu? Primeiramente, a Bíblia, né? Que eu aprendi muito. Para mim é um livro da história, contado com todos os detalhes. E com um estilo maravilhoso, né? Um estilo maravilhoso. Eu não acho que a Bíblia é a palavra de Deus. O livro de Deus é o universo, é a natureza. Esse universo, para mim, ele é o livro que nos ensina. A Bíblia é um livro dos judeus, mas um livro muito importante. Mas você leu muitas outras coisas que você me falou. Guimarães Rosa, difícil, mas você leu. Eu sempre tive muita tendência para gostar de história, né? Então eu li um livro muito importante, que é A Guerra do Peloponeso, do Tucídides, que o Tucídides foi o fundador da história científica, né? Eu li Aníbal, né? Que conta a história da invasão da Itália, de Roma, por Aníbal, que era da África, né? Inclusive Aníbal Barca, daí o nome Barcelona, porque eles dominavam a região de atual Barcelona. Mas você leu muito Shakespeare também, que você me contou. Eu li muito Shakespeare, eu li quase toda a obra do Shakespeare, inclusive quando eu estava na clandestinidade. Eu li o Tolstói, A Guerra e Paz, que é um livro fabuloso. Então, eu também me interessei muito pelos filósofos, como Arthur Schopenhauer, eu estudei a obra dele. Eu acho que sem filosofia não há política. E nós temos que estudar mais. Uma crítica que eu falo à militância política, eu li todo o Capital de Marx, eu li toda a obra do Lenin, Mao Tse Tung. Eu acho que sem estudar, nós não conseguimos melhorar o nível político do Brasil. Os brasileiros estão muito empíricos, muito práticos na sua política. É uma política muito de levar vantagem, clientelista, de proteger os amigos. Eu estou noutra. Às vezes eu sinto isso um pouco até no meu movimento que eu participo de defesa animal. A gente está começando a fazer esse tipo de estudo. Assim, eu acho que, para além da piedade em relação ao animal, eu acho que a gente tem que estudar o ambientalismo, por exemplo. Eu, por exemplo, eu sou ambientalista, eu descobri até lendo a sua tese sobre o projeto Manuelzão, né, que foi criado em 97, já tem aí quase 20 anos, né? Que há vários tipos de ambientalismo. Você recupera alguns antigos, inclusive de 1867 na Inglaterra. O maior ambientalista brasileiro foi José Bonifácio, e ninguém sabe disso. Eu não sabia. Parece que começou em Estocolmo. O pessoal perde a noção do tempo, né? Você hoje se considera fundamentalmente um ambientalista, um pacifista? E um ambientalista. Claro, mas o ambientalismo meu, ele não é um ambientalismo de ONGs que ficam mamando na teta do governo ou das grandes empresas. Tem muito ambientalista que se corrompeu, igual os partidos políticos. O ambientalismo que eu defendo é uma mudança na economia do mundo. É uma mudança de paradigma. De paradigma. Antes de ter o ser humano no mundo, tanto na descrição bíblica quanto na científica, o mundo sustentava todos os animais, os peixes, os dinossauros, com a fotossíntese e a distribuição dos alimentos. Tinha água e alimento para todos os bichos do mundo. E não tinha lixo nem esgoto. Por que depois que surgiu o ser humano na Terra, desenvolveu ciência e tecnologia, começou a ter desmatamento, destruição dos rios, uso de agrotóxicos, e nós fomos criando uma miséria tão grande. Não tinha essa miséria tão grande na época que não existia o ser humano. A política, a dominação foi criando gente muito pobre e gente muito rica. Então, essa diferença social que o Marx bem denominou luta de classes e que os marxistas não souberam levar adiante de forma lúcida, criaram uma bobagem muito grande, né, com a luta de classes, que eu defendo, mas não defendo da forma como a esquerda defende. Nós temos hoje um mundo que precisamos voltar a valorizar a natureza. Eu preciso de preservar os ecossistemas, a natureza, e ao mesmo tempo produzir e acabar com as injustiças sociais.
Essa proposta chama ecologizar a economia. Renaturalizar o mundo. Né? Renaturalizar, recuperar os rios. Eu não posso continuar com esse destrutivismo. Sabe o que me lembra? Baseado só em ganhar dinheiro. Mas sabe o que me lembra, Paulo? Você já deve ter lido também, nossa, agora me fugiu. Sempre assim, quando a gente precisa, enfim, né? É um livro do Tolstói que agora eu esqueci, um nome de mulher, esqueci. Mas tem um estudioso lá que das condições é pré-revolução. Ana Karenina. E esse personagem, tem uma hora que ele fala assim, se é imprescindível você usar do trabalho humano, você não precisa massacrar outro ser humano. Claro. Ele descobre isso, né, nas pesquisas dele. Você sabe que Tolstói, depois mais velho, ele foi para um convento, né? Sim, claro. E eu penso assim, se é preciso usar o trabalho do cavalo, por exemplo, mas faça dele seu parceiro, você não precisa trucidar aquele animal como a gente vê, não é? Eu acho que eu aprendi hoje a respeitar a vida dos animais. Os animais têm direito à vida, eles têm o direito de ser felizes, nós não podemos maltratar os animais, nós não somos dono da terra sozinhos. Todos os seres vivos, sejam vegetais, os animais, têm o direito à vida, a curtir essa ilha maravilhosa que é o planeta Terra. E todos nós somos extraterrestres também, uma coisa interessante, porque a vida surgiu no universo. O planeta, todos os átomos do nosso corpo, um dia foram parte integrante de uma estrela que explodiu. Os átomos todos foram formados na alta temperatura e pressão de estrelas. Então, todos nós somos filhos das estrelas. Então, essa visão limitada da política, visão limitada da vida na Terra, para mim isso não existe. Eu tenho um pensamento universal e eu acho que aí há uma possibilidade da ciência entender que a defesa de Darwin, a defesa da evolução, não exclui a possibilidade de outras hipóteses de explicar a origem da vida no universo. Eu estou aberto hoje a um encontro de nível assim, universal, porque nós não sabíamos nada. Tem 130 anos que o ser humano descobriu o micróbio. Ou seja, imagina a humanidade daqui 1000 anos, quantas novas teorias vão surgir. Nós temos que estar aberto, tentando captar sinais extraterrestres. Nós todos somos fruto de um universo, nós não somos apenas terrestres. A Terra surgiu do universo. Essa visão, para mim, é visão política também. Lógico, claro. Né? Eu não posso reduzir política a salário, casa própria e melhor transporte. Política, para mim, é descobrir o universo. Eu acho que o político tem que ser meio astrônomo, físico. Né? O Einstein foi um grande político que viu a maravilha do mundo e defendeu a paz no mundo. Eu estou nesse nível. Eu gosto muito. Esse é o último Apolo. Para mim, o último Apolo. O penúltimo? O último Apolo é companheiro, ou penúltimo, é verdade. Companheiro de Edgar Morin. Eu acho que o método de Edgar Morin, o pensamento complexo, é fundamental. O Marx devia ter conhecido melhor o Charles Darwin. O Einstein foi um gênio da humanidade e nós não podemos deixar a política ficar na mão tão pobre como Renan Calheiros, como Eduardo Cunha, Michel Temer e esses caras mensaleiros do PT. Isso para mim é arrasado. E eu sou muito invocado com aquelas pessoas do PT com cara de moralista, com fama de honesto e que se omitiram em todos os processos de corrupção dentro do PT. Nunca abriram a boca para fazer nada para evitar o desastre. O PT, para mim, não tem volta, a história não se repete, a não ser como farsa e, na primeira vez, como tragédia, dizia Karl Marx. Né? Então, eu sou uma pessoa descobrindo o mundo, eu me sinto uma criança. Antes eles falavam, você parece uma criança. Hoje eu tenho orgulho, eu tenho a curiosidade de um menino, porque eu resisto muito à dominação. Eu me sinto libertário e queria viver 100 anos. Eu não quero morrer antes de 100 anos. Inclusive, meus filhos são adolescentes e eu tenho responsabilidade de criá-los. Espero que Deus respeite o meu tempo aqui, meu espaço. Olha, Paulo, eu também espero, então, a gente se encontrar mais vezes daqui a alguns anos, que nós dois sobrevivamos, né? Assim, e você está muito bem. Olha, que bom, você também, que ótimo. Obrigado. E nós que nós nos encontramos em vários pontos, assim, eu que já fui também feminista, já lutei contra a ditadura, hoje eu luto pelos que não falam, né? Pelos animais. Eu não abandono nada do que eu aprendi no passado. Isso, não, mas eu vem supero. Supera. Tudo que eu fiz valeu a pena. Isso, também. Isso mesmo. Então, queria agradecer profundamente a sua vinda aqui. Eu acho que foi um encontro muito bom.
né? Ok, ótimo. E queria agradecer também vocês que nos acompanharam até aqui, convidar vocês para curtir a nossa página no Facebook, né? O endereço está aí embaixo da tela. E até a próxima semana, então.